Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui com vocês é o professor Rodrigo, eu sou professor de Educação Física. Estou fazendo essa atividade aqui como um complemento a uma atividade que vai ser entregue a vocês, uma atividade escrita. Essa atividade é direcionada às turmas do TAP 4 e 5 e o tema que eu escolhi para discutir aqui com vocês é a obesidade e os impactos em nossa saúde. Então, o que vamos discutir nessa aula? Primeiro, o que é obesidade? A gente vai definir para entender melhor o que é obesidade. Segundo, a gente vai falar sobre as causas da obesidade. Terceiro, os riscos que a obesidade representa para a nossa saúde. Quarto, como identificar a obesidade, como saber se eu estou ou não em situação de obesidade. Quinto, eu vou trazer algumas informações atuais sobre a obesidade, sobretudo relacionando a questão da obesidade com a pandemia, com o Covid-19. No sexto tópico a gente vai falar como prevenir e combater a obesidade. No sétimo tópico eu vou falar sobre a proposta de atividade que vai estar sendo entregue a vocês, uma atividade escrita. E no oitavo tópico a gente vai falar sobre o assunto da próxima aula. Então o que é obesidade? Obesidade é um distúrbio que envolve excesso de gordura corporal. Eu destaquei essa frase excesso de gordura corporal para dizer o seguinte, que nossa estrutura corporal ela precisa da gordura. Assim como a gente precisa da massa muscular, a gente precisa das outras estruturas do nosso corpo, a gordura corporal ela desempenha um papel essencial para o nosso organismo. Sobretudo no fornecimento de energia. No fornecimento de energia, ela também ajuda, contribui na questão da temperatura corporal, para manter a temperatura corporal e dentre outras funções. Mas o principal problema da gordura é quando ela está em excesso. Então, quando ela está em excesso, o que ela faz? Ela aumenta o risco de problemas de saúde. Tem uma imagenzinha que ajuda a gente a sintetizar, a gente pensar um pouco dos impactos dessa gordura. Principalmente nessa região abdominal. A gordura, quando é concentrada nessa região abdominal, observe como ela fica aqui ao redor dos órgãos, dos principais órgãos. E aqui você tem órgãos muito importantes para o nosso organismo. Nós temos o rim, o fígado, o estômago. E essas gorduras elas ficam emaranhadas aqui, ó, junto com as vísceras, né, com os nossos órgãos. E aqui que reside o problema. Aqui que está o problema, porque essa gordura aqui em excesso, ela acaba dificultando o trabalho desses órgãos e promovendo aqui um processo inflamatório. Vamos para o próximo slide, o próximo tópico. Então, o que causa obesidade? Questões genéticas, ou seja, tem pessoas que têm predisposição a desenvolver a obesidade. Tem pessoas que têm problemas endócrinos, pessoas que têm problemas com alguns hormônios, né? Sobretudo os hormônios da tireoide, são aqueles que regulam o nosso metabolismo. Então essas pessoas têm predisposição. Não quer dizer que necessariamente que essas pessoas vão ser obesas, mas ela tem mais predisposição a terem células gordurosas, células que a gente chama de células adiposas. O professor de biologia, de ciência, vai conversar um pouco mais, provavelmente, com vocês sobre esse tipo de célula. Ou pode conversar. Hábitos alimentares também é uma das causas para a obesidade e sedentarismo. Observe que tanto como hábitos alimentares como sedentarismo, eu coloquei aqui entre parênteses a palavra comportamento, porque todos esses dois tópicos, hábitos alimentares e sedentarismo, é uma questão de comportamento, então ele pode ser modificado. Então, são causas comportamentais. Eu escolho me alimentar mal, eu necessariamente posso estar entrando dentro desse quadro de obesidade. E a questão do sedentarismo também. Então são comportamentos que eu posso modificar, eu posso modelar meu comportamento para reduzir essas chances de ter obesidade. Ou não, ou posso ter maus hábitos alimentares e viver uma vida sedentária e enquadrar-me nesse quadro de obesidade. Então é uma questão de comportamento. Os dois acima eu não tenho muito controle, mas os dois de baixo sim.
Terceiro tópico, os riscos da obesidade. Eu enquadrando-me nesse quadro de obesidade, o que é que eu posso desenvolver, acarretar? Hipertensão arterial. A gente vai ter aula, a gente vai discutir um pouco mais sobre a hipertensão e o exercício físico. Então, hipertensão é um problema seríssimo. Doenças cardiovasculares, doenças que envolvem o nosso sistema circulatório, circulação sanguínea, a questão do coração também, doenças cardíacas. A obesidade pode acarretar esses problemas. Diabetes também tipo 2, entre outras. Tópico 4. Como identificar a obesidade? Existem diversas ferramentas, instrumentos, formas de você identificar se é uma pessoa obesa ou não. Mas o parâmetro mais utilizado para o adulto é o IMC. Você já deve ter ouvido falar, que é o Índice de Massa Corporal. Teve algumas turmas que eu comecei até a falar antes da pandemia. Mas a gente vai ter aula por aqui específica só sobre o IMC. Então, o IMC ele identifica-se a proporção do peso corporal em relação à altura da pessoa. É um cálculo que é feito onde toma-se como referência o peso e a altura, para identificar a proporção do seu peso e da sua altura, para identificar se você é uma pessoa obesa ou não. Lembrando que existem diversos graus de obesidade. A pessoa pode estar sobrepeso e não estar obesa. Sobrepeso é quando a pessoa tem um pequeno aumento de peso que sai do seu padrão em relação à sua altura, o seu parâmetro em relação à sua altura, mas não necessariamente ela atinge o grau de obesidade. A gente vai falar um pouco mais sobre isso quando eu estiver dando uma aula sobre a MC. Mas assim, nem todas as pessoas que estão acima do peso estão obesas. Nem todas, ok? Tópico 4. Agora aqui eu trago algumas informações atuais sobre a obesidade. No jornal o Globo saiu uma matéria que dizia o seguinte: foi um estudo que foi feito relacionando a questão da Covid-19 e a obesidade. Covid-19 e obesidade é fator de risco tão importante quanto ser idoso para agravamento e morte pela doença. Ou seja, se você não é uma pessoa idosa, a gente viu que o idoso, a idade é um fator de risco para a Covid-19, mas se você não é idoso, mas você está em condição de obesidade, é um fator de risco tão importante quanto a idade. Então, cientistas alertaram que pessoas com sobrepeso já têm algum grau de inflamação e podem apresentar deficiências imunológicas. Lembra aquela imagem que eu mostrei lá da gordura nas vísceras? Pois é, aquilo ali gera processos inflamatórios. E esses processos inflamatórios podem promover isso aqui, que é uma deficiência imunológica. O seu sistema imunológico é responsável em combater as doenças, as infecções. Então, a obesidade, o que foi que esses cientistas descobriram? Que a obesidade, aqueles processos inflamatórios, promovem uma deficiência nesse seu sistema de defesa, que é seu sistema imunológico. Então é por isso que a obesidade é um fator de risco tão importante quanto a idade. No BBC Brasil, saiu a seguinte pesquisa, coronavírus. Como aqui você já tem uma outra vertente. Você já tem dizendo o seguinte, aqui você tem os impactos do Covid-19, aqui vai dizer o seguinte: como pandemia do sedentarismo causada pela Covid-19 pode levar a surto de obesidade. Aqui você tem outra vertente, um outro impacto da pandemia, onde diz o seguinte, que pelo fato das pessoas estarem em isolamento social, futuramente a gente vai ter uma outra pandemia. Futuramente não, atualmente já está tendo, né? Já estamos já quase 5, 6 meses praticamente em casa, restrito a algumas atividades. Então vamos enfrentar uma pandemia de sedentarismo. Estudos mostram que os níveis de exercício caíram durante o isolamento e permaneceram mais baixos do que o normal. Ou seja, as pessoas deixaram mais de fazer exercício, as pessoas deixaram mais de se movimentar, deixaram mais abandonaram, né? As academias fecharam, os parques, alguns espaços onde as pessoas utilizavam para fazer a caminhada, o exercício físico, esses espaços estão fechados por conta da aglomeração, não pode estar, enfim. Então as pessoas estão mais sedentárias e a gente vai enfrentar futuramente, já está enfrentando uma pandemia de sedentarismo. Esse é o impacto, né, do coronavírus.
Então, como é que a gente previne a obesidade? Mantendo uma dieta equilibrada e manter-se ativo fisicamente. Destaquei equilibrada para a gente entender o seguinte: a gente vai entrar no estado de obesidade se a quantidade de energia que eu consumo durante o dia ela for menor do que a que eu gasto. Entendeu? Vou explicar novamente. Eu vou me enquadrar como uma pessoa obesa, vou enquadrar-me, né, no grau de obesidade, no nível de obesidade, se a quantidade de energia que eu ingeri durante o dia, ela for maior do que a que eu gasto. Ou seja, como é que então que eu mantenho uma dieta equilibrada? A quantidade de energia que você come, ela tem que ser igual à quantidade de que você gasta. Aí você vai estar tendo a dieta equilibrada em relação à energia. A gente pode pensar em dieta equilibrada também na perspectiva de você equilibrar os nutrientes, ingerir a quantidade de carboidrato, proteínas, gorduras de forma equilibrada. Aí você tem um equilíbrio na diversidade de nutrientes. Mas quando a gente pensa em dieta equilibrada no sentido da energia, é esse equilíbrio que eu falei. A quantidade de energia que eu consumo tem que ser igual ao que eu gasto. Se não for igual, se for maior, o que acontece com essa energia? Acumula no corpo. Acumula e ela acumula como? Acumula em forma de gordura. É por isso que as pessoas elas ficam sobrepeso e obesas, porque elas não gastam a energia que elas consomem e o corpo ele armazena essa energia para quando você for precisar. Só que o problema é que quando você armazena em demasia, quantidade exagerada, aí você entra nesse grau, né, de obesidade, às vezes até obesidade mórbida. Então, o que é uma pessoa obesa? É uma pessoa cheia de energia ali que não gastou, cheia de gordura. Essa energia é armazenada em forma de gordura. E onde é que entra a importância de manter-se ativo? Porque quando você faz exercício físico, quando você se movimenta, se mantém ativo, você utiliza essa energia. Então, quando você utiliza essa energia, é mais fácil você equilibrar essa questão da gordura corporal. Então, o exercício físico, ele equilibra o seu peso corporal justamente por isso, porque ele ajuda você a gastar essa energia que você consome no alimento. E quando você ingere mais energia, quando você gasta mais energia do que você come, você acaba emagrecendo. Então aqui tem uma imagem que dá pra gente pensar um pouco sobre manter como é que a gente equilibra, né, essa nossa dieta, as proporções corretas de vegetais, de proteínas animais, de leguminosas. Isso tudo tem que estar dentro de um equilíbrio, isso tudo aqui precisa estar nas nossas refeições. E a gente sabe que a nossa dieta, nos últimos anos, tem sido uma dieta muito calórica. E é uma caloria vazia, são muita base de carboidratos, carboidratos complexos, que são aqueles carboidratos complexos, não, carboidratos simples, né? São biscoitos, massas, açúcares. Isso aí a gente precisa evitar. Mas isso é uma discussão mais lá na frente que a gente vai ter. E manter-se ativo dentro daquilo que eu falei com vocês. A atividade física, ela como você gasta, se utiliza energia para se movimentar, ela acaba ajudando a equilibrar o seu peso corporal. Então, a proposta de atividade será enviada para vocês, uma atividade impressa, né, com o objetivo de sistematizar esses assuntos. Então, tudo que eu discuti aqui com vocês, vou passar para vocês um questionário com um textozinho para que vocês leiam e respondam esse questionário, tá bom? Depois vai ter a devolutiva desse questionário. E aí, para a próxima aula, nós vamos falar sobre os parâmetros para se identificar a obesidade, que é o IMC, o Índice de Conicidade. Esses dois instrumentos eu vou discutir de uma forma bem tranquila com vocês, vou ensinar vocês a fazer esse cálculo para vocês identificarem se vocês estão sobrepeso ou se estão em grau de obesidade. E aí, diante de todas essas informações que eu passei aqui para vocês, aí vocês tomam uma decisão. Lembra que eu falei que hábitos alimentares e sedentarismo é uma questão comportamental.
Então é importante a gente ter essas informações para que a gente tome atitudes. Então, diante de tudo isso que eu expliquei aqui agora cabe a vocês, primeiro, identificar, eu estou acima do peso, estou em obesidade, o que é que eu preciso fazer? Aqui eu já dei algumas dicas, tá bom? Então, o conhecimento, a informação, ela precisa ser refletida e pensada. Isso aqui que eu passei para vocês, vocês vão pensar, né? Vocês vão refletir. O que que esse conhecimento ele pode ser? De que forma esse conhecimento pode ser importante para mim, na minha realidade? De que forma eu posso usar esses saberes aqui que foi discutido? Então fica a dica para vocês, tá bom? Então, no mais, até a próxima. Um abraço e se cuidem.